Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, enfim, que é no comecinho de dia. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês por que eu saí da igreja evangélica. Eu abandonei Jesus Cristo, eu abandonei a religião de vez? Será? Eu aceitei demônios? Provavelmente vai ter algum evangélico aqui que queira mudar de religião, enfim. Eu vou falar meus relatos, como é que foi. Será que eu abandonei Jesus mesmo? Vou pro inferno? Será? Pois ó, vai ser um vídeo bem legal aí pra vocês. Eu vou falar o porquê que eu saí da igreja e tudo mais. Beleza? Então se tiver um evangélico aqui, cristão, um católico, enfim, que tá com essa dúvida ou clicou para curiosidade mesmo, eu vou contar meu relato aqui para vocês. O porquê que eu saí, deixei de cristão, eu comecei a estudar outras religiões, seguir outras divindades e tudo mais. Será que eu abandonei Jesus? Deixei de seguir Jesus? Comecei a seguir a deusa Isis? Deixei de seguir Jesus por conta disso? Sim? Vamos descobrir? Então vamos lá, pessoal. Então vou começar. Por que eu saí da igreja evangélica, tá bom? Assim, desde pequeno minha mãe sempre me levava pra igreja, né? Pra igreja evangélica. Antes eu era católico. Daí minha mãe trocou de religião e eu fui começando a ir na evangélica, né? Beleza, foi passando o tempo, né? Vou ser sincero, eu nunca gostei de ir pra igreja. Nunca, nunca, nunca. Sempre nos cultos evangélicos eu ficava assim, meu, que tédio, assim. Eu não gostava, não gostava. Não porque eu assim, meu Deus, sou dark, sou da escuridão, sou das trevas. Não, não é por isso. Simplesmente eu achava um tédio o culto do evangélico. Não tem nada contra. O pastor pregava e eu assim, quase dormindo lá no culto. Porque eu não tinha, não era tédio, assim, poxa, eu ficava pensando, o que eu tô fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na igreja? Aí, né, daí foi passando um tempo, acho que eu fiquei cerca de uns 10, 11 anos na igreja evangélica, fui batizado. No dia do batismo meu, foi assim, eu fiquei 3 dias, né, 3 dias tipo, no encontro com Deus, assim, digamos assim. E lá eles começavam a pregar o evangélico e tudo mais. E eu nunca gostei assim. Aí beleza, me batizei com uns 15 anos, fiquei na igreja. Se não me engano, eu entrei na igreja com uns 9 anos, na evangélica. Fiquei lá até uns 19 anos, se eu não me engano, de idade. Aí eu peguei e assim, eu nunca gostei, tá? Não é que eu nunca gostei, eu nunca assim me senti entusiasmado assim com as palavras. Daí eu falei assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Aí beleza, né? Como a espiritualidade entrou na minha vida, né? Eu assim, tava na igreja e tudo mais, e as coisas não estavam andando bem assim pra mim. Daí começou minha mediunidade começou a desenvolver, né? Todo mundo aqui tem mediunidade. Uns mais afloradas que os outros do que os outros. Daí eu começava a ver espírito em casa, começava a ver vulto. Daí eu falei, meu, assim, por que na igreja fala que não existe isso? Pelo menos na igreja evangélica, né? Era você morreu, você fica lá até a volta de Jesus, entre aspas. Eu falei, nossa, mas por que eu tô vendo espírito? Eu tô vendo vultos e parecia espíritos conversando comigo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Daí vai pra igreja, né? Perguntava pro pessoal, não, isso não existe, tal, é coisa da sua cabeça. Daí eu falei, não é coisa da minha cabeça, não, não é. Daí eu ia pra igreja, só que ao mesmo tempo eu começava a estudar coisa mágica, né? Espiritualidade. Comecei pelo espiritismo. Muito legal, eu recomendo bastante estudar espiritismo. É ótimo. Daí o Espiritismo começou a abrir porta pra mim, começou a responder todas as minhas dúvidas. Eu falei, meu Deus, nossa, então é assim. Então eu já tava com o pé atrás, querendo sair da igreja, né? Querendo falar pros meus pais, assim, né? Fiquei com receio de falar pros meus pais, assim, não sou mais da igreja, já virei macumbeiro, entre aspas. Macumbeiro, entre aspas, não é que assim, eu pratico magia sim, mas não me considero um macumbeiro. Sou um estudioso, um espiritualista. Já explico mais pra vocês mais pra frente do vídeo. Então eu falei, poxa, tá.
Daí eu falei, nossa, daí o espiritismo começou a abrir porta pra minha vida. Daí eu peguei e falei assim, já tava com. Daí peguei, minha mãe tava indo pra igreja ainda, daí eu comecei assim, não vou ir mais, não quero ir mais, não quero ir mais, mãe, eu não quero ir mais pra igreja. Beleza. Aí eu comecei a estudar mais, estudar mais, estudar mais. Eu saí da igreja, né? E comecei no espiritismo. Comecei a estudar espiritismo. O espiritismo me abriu porta para responder várias e várias coisas. Eu falei, por que coisas da igreja evangélica, do cristianismo, não fazia mais sentido para mim? Daí o espiritismo, abriu porta assim para mim. Eu falei, nossa, abriu minha mente nas coisas. É a partir do espiritismo que eu comecei a receber chamados espirituais, de espíritos de divindades, como a deusa Isis. Daí eu comecei a estudar, estudar, comecei a praticar magia e tudo mais. Agora a pergunta, será que eu abandonei Jesus Cristo? Entreguei minha alma para o Satã, entre aspas? Não, pessoal, tá? Primeiramente, qualquer tipo de religião é bem-vinda, eu aceito. Tá? Coisas legais da religião, ensinamentos legais da religião, eu aceito numa boa, tá bom, pessoal? Tanto aqui, ó, tarô, pra vocês verem, ó, aqui não tem preconceito nenhum com nenhuma religião, tá vendo? Aqui, ó, arcanjo, é um baralho de arcanjo, tá, pessoal? Eu tenho um pouquinho de cada religião dentro de mim, tá bom? Será que respondendo a pergunta, abandonei Jesus? Sigo Jesus? Não, não abandonei Jesus nem nada, tá bom? Como eu disse pra vocês, qualquer divindade é bem-vinda aqui que queira fazer amizade. Por exemplo, os ensinamentos. Eu sigo os ensinamentos de Jesus, mas eu não sou cristão. Tá bom? Por que eu sigo os ensinamentos de Jesus? Porque é legal, é ótimo para mim, tá? Perdoar as pessoas, amar o próximo, fazer caridade sem olhar para quem. Olha que ensinamentos legais. Isso é bom para mim? Ótimo, eu aceito esses ensinamentos porque é algo legal, tá? É claro que algumas coisas da igreja evangélica que eu não concordo coisa nenhuma e eu não pego. Tá bom? Mas alguns ensinamentos de entidades, entidades cristãs, tipo Jesus, tá? Um ser iluminado, eu pego pra mim, fico pra mim assim, muito legal, tá? Então eu não abandonei. Divindade cristã, egípcia, qualquer tipo de divindade que queira fazer amizade comigo é bem-vinda, tá bom, pessoal? Não tem preconceito nenhum. Já veio demônio querendo fazer amizade comigo, assim, como assim um demônio? Pessoal, não é demônio. Vamos distinguir demônio cristão de demônio na espiritualidade, na minha visão, tá bom? Demônio, quando eu era evangélico, quando eu era cristão, os demônios eram do mal, assim, que vão te corromper, que vão te fazer maldade, não, tá bom? Pra mim isso aí é obsessor, espíritos negativos, desencarnados, tá? E por aí vai. Agora demônios, pra mim, outra realidade para mim de demônios são espíritos evoluídos aí, tá bom? Muitos evoluídos e inteligentes, tá bom? Mas eu não vou entrar nessa parte explicando o que é demônio com mais complexidade, porque não é no assunto do vídeo. Então, resumindo, eu deixei de ser cristão, mas eu tenho uma mente aberta em relação às coisas na minha vida, tá? Qualquer tipo de religião é bem-vinda em mim aqui. Se eu gosto de espiritismo, gosto do ensinamento de Jesus, gosto dos ensinamentos da deusa egípcia Isis, gosto de magia da natureza, tá bom? Gosto de meditação, tudo que é relacionado às religiões, eu não tenho problema nenhum. Se uma religião é boa, um ensinamento de uma religião é legal, ou algum espírito que eu me familiarizei de alguma outra religião, não tenho problema em relação a isso. Eu pego, é bem-vindo aí na minha vida. Então, assim, não abandonei Jesus, tá? Mas, assim, ele faz parte da minha vida, os ensinamentos, tanto Jesus ou qualquer outra religião. Então, assim, será que eu fiquei com medo? Como é que foi a minha família na hora da aceitação? Na hora que eu falei assim, eu não sou mais evangélico, eles começaram a descobrir que eu estudava espiritismo e outras religiões e... Você é um macumbeiro, você é um demônio, você abandonou Jesus, vai pro inferno. Normal esse tipo de comentário. Mas depois com o tempo, né, claro, sou um ser de luz. Eles foram vendo aí, tá? Eles foram vendo aí, não, eu expliquei pra eles e tudo mais, mas claro, são cristãos e geralmente os cristãos geralmente
os daqui de casa, tá? O meu pai, meu irmão é meio cabeça fechada em relação a isso. Ficaram com bastante preconceito. Até hoje tem um pé atrás, tá? Os dois, mas eu não ligo. Mas assim, foi um pouco difícil? Foi. Eu fiquei com medo de montar o altar meu, assim, e eles pensar. Daí eu peguei e falei assim, vou montar, eu já sou de maior, não tem que ficar obrigando a ouvir palavras deles não, tá? Mas assim, sofri preconceito, sim. O meu irmão, ele já quebrou minhas coisas espirituais. Eu tenho esse altar e tem outro altar ali atrás também. Esse aqui é da deusa Isis e tem um dos espíritos da natureza. O meu irmão já quebrou minhas coisas por preconceito e tudo mais, mas normal. Normal, não era pra ser normal, né? Mas eu nem liguei, tá? Eu montei de novo meu altar, tudo mais. Mas assim, é isso. Porque assim, respondendo a pergunta do vídeo, por que eu fui da religião de evangélico pra sair pra macumbeiro, entre aspas, tá? Eu não sou macumbeiro, eu não me considero macumbeiro, eu considero um cara espiritualizado, tá? Que tem a mente aberta para todas as coisas, tá bom? Não tenho mente fechada para aquilo. É só uma religião que importa e você não ir, você vai pro inferno. Eu não tenho isso, tá? Qualquer ensinamento é bem-vindo. Eu sou uma pessoa que gosta de espiritualidade, estudar magia, espiritualidade, espíritos, tudo. Religiões também gosto muito, muito. Tá? Por que eu saí da igreja evangélica? Porque eu não via mais sentido nas coisas. Para mim não fazia mais sentido aqueles ensinamentos, algumas coisas, algumas palavras não fazia sentido nenhum. E porque eu não me encaixava lá. Então daí eu recebi as mensagens espirituais, eu fui recebendo um chamado e eu fui indo e pum, tô aqui agora ensinando esse vídeo aí pra vocês. Então assim, se você tem um pé atrás, será que eu vou pro inferno porque eu não segui Jesus? Porque eu não sou evangélico, eu não sou cristão mais? Não, tá? Eu não acredito no inferno, tá bom, pessoal? Acredito sim no umbral, existe, você tem certeza. Mas inferno, você ficar preso porque... Não tem nada a ver isso aí, tá, pessoal? O espiritismo abriu portas e isso aí, tive experiências espirituais e por aí vai. Então, se você tem medo de você sair da religião, não precisa ter medo, tá bom? Siga aí a espiritualidade, peça que a espiritualidade te guie aí, que você vai ver a maravilha, vai te abrir portas aí, tá? Lembrando que não tem preconceito nenhum com nenhum tipo de religião. Então, assim, é isso, porque... Por isso que eu saí da igreja, não via mais sentido nas coisas, em algumas palavras e tudo mais. Então eu falei, a espiritualidade me guiou, me abriu portas. Eu tô aqui feliz, muito mais feliz que eu tava na igreja evangélica. Na igreja evangélica não era feliz, agora estudando espiritualidade, sou amigo de todo mundo, de anjos, de demônio, entidades egípcias, natureza, da Umbanda, Pombagira, Exu, nossa, por aí vai. Aqui, ó, que é amizade pra gente, pra mim. Todo mundo é bem-vindo, quem quer luz, quer paz, é bem-vindo aqui na minha vida. Então assim, não tem preconceito nenhum. Então esse foi o grande motivo de eu estar. Então, eu abraço todo mundo que quer me ensinar, eu abraço aí. Não tem problema nenhum tipo de religião. Desde quando que faça a luz, tá tudo bem. Então assim, se você tem medo de sair da igreja, não tenha medo, vai em frente, tá bom? Eu sei que é difícil, que tem gente preconceituosa, que em casa foi difícil no começo, quebraram minhas coisas e tudo mais, mas eu segui em frente, não desisti. Então, se você não se sente bem na igreja, vai em frente, estude, tá? Não precisa ficar com medo de ir pro inferno. Antes eu tinha medo de ir pro inferno, por eu sair das coisas, mas na hora que eu comecei a estudar espiritismo, abriu a porta pra mim, tá bom? Então assim, não tenha medo, tá bom? Eu recomendo você estudar espiritismo, estuda bastante espiritismo, tá bom? Ele vai abrir porta aí pra vocês. Beleza, pessoal? Essa foi minha experiência aí. Gratidão a todo mundo, se inscreva aí no meu canal pra mais vídeos aí. Aqui a gente fala bastante coisa de tudo aí, em ambas as áreas da magia e espiritualidade. Gratidão a todos, Deus abençoe a todos nós.